Olá, galera! E aí, tudo bem? Quanto tempo, hein? Estavam passando por alguns problemas e os vídeos não estavam sendo postados. Então, nós vamos agora seguir. Não sei se você, eu acredito que a maioria lembra que eu pedi para colocar sugestões de conteúdos, né, que vocês gostariam de rever. Então, um dos conteúdos citados lá foi probabilidade. Só que vai ser o seguinte: hoje o vídeo é bem pequeno, né? Só para me explicar mesmo como que será toda a estrutura dos nossos estudos aqui, tá? Serão mesmo os estudos bem dirigidos. Nós vamos começar a estudar sobre probabilidade, certinho? Só que vai ser vários vídeos pequenos. Não sei se serão três, quatro. O que vai acontecer? O primeiro vídeo agora é só uma introduçãozinha de probabilidade. Até o título tá aqui, História da Probabilidade. Eu não vou ficar contando a história, só vou falar uns temas principais aqui. Como se calcula a probabilidade. E nós vamos resolver um exemplo básico, né? Que começa lá com os dados, né? Então, nós vamos fazer exercício que envolve dados, que envolve urnas, que envolve o baralho, tá? Cartas, dados, urnas e outros exercícios diferenciados, a cor dos olhos, qual a probabilidade de sair no verde, tal, etc, tá? Então, são várias situações. Vamos começar da base mesmo, porque é importante você entender o que é probabilidade primeiro. Não adianta eu ir direto para os exercícios aplicar se você não conceitua o que é probabilidade. Então, nós vamos começar mesmo com conceitos, tá? Vamos começar com um estudo bem pequeno. Já vou deixar até uma dica aqui para você estar pensando na próxima aula, tá? Então, será assim, será vídeos, tá? Trabalhando de acordo com o grau de profundidade. Vai ter momentos que nós vamos trabalhar a probabilidade e análise combinatória juntos. E aí, depois que eu trabalhar todos os conceitos básicos, aí nós vamos para questões diretamente voltadas lá que são cobradas para o Enem. Não adianta eu entrar direto nessas questões se você tem dificuldade da base, né? Então, nós vamos começar assim, ok? Então, o primeiro momento aqui, ele está falando, aqui eu coloquei só, né, um desenho aqui de uns dados, por quê? Porque a probabilidade ela começou a ser considerada desde a Idade Média por conta dos jogos de azar, quando se tentava descobrir as chances de ganhos por meio de apostas. Começou lá, né? E aí, no século XVI, aí, teve esses algebristas italianos que realizaram os primeiros estudos, tá, sobre esse tema. Aí, anos depois, grandes nomes como Pascal, Fermat, tá, desenvolveram os fundamentos dos cálculos da probabilidade e da análise combinatória, tá, por meio de análise de apostas, envolvendo o quê? Olha aqui, ó, olha eu destacando aqui, ó, envolvendo jogos de dados, certo? E aí, na sequência, teve outros especialistas que trabalharam a probabilidade, que deram sequência aos estudos, que foi Bernoulli, que foi, no caso, tem também, né, o Laplace, né? Tem também o Gauss, tá? Então, estabelecer algumas outras relações envolvendo a probabilidade. E é bacana, quem tiver interesse, curiosidade, isso aqui não vai cobrar lá no Enem de vocês. Mas eu sempre falo para os alunos, é importante você conhecer um pouquinho da história, né? Como que eles chegaram a esses conceitos. Mas isso aí são para as pessoas, aquelas que têm curiosidade, né? Têm uma vontade de aprofundar mais. Depois, se quiserem, deixo dicas aqui de livros que vocês possam estar olhando, tá bom? Então, vamos lá. Cálculo das probabilidades. O cálculo das probabilidades é feito por meio da razão entre o número de resultados favoráveis pelo número de resultados possíveis. Aí vamos lá. Aí eu coloquei aqui, ó. Tem livros que vai trazer assim, ó. N, entre parênteses, um E sobre N e o conjunto universo, por exemplo, tá? Porque em cima fica o subconjunto, embaixo fica o total, que são os conjuntos, né? Mas eu vou definir aqui, ó, probabilidade é o número de casos favoráveis, eu chamei de NF, sobre o total de casos possíveis. A probabilidade é muito utilizada pelas pessoas no dia a dia, ao calcular a probabilidade de passar no vestibular, chutando as questões, por exemplo, ou as chances de ganhar na loteria jogando todos os dias. Então, são só exemplos do dia a dia, né? Outro exemplo é quando você assiste a um jogo de futebol tentando adivinhar quem vai ganhar a partida ou a chance do time ganhar o campeonato. Dessa forma, é fácil perceber que a análise sobre o resultado de determinada situação ou ocorrência, por mais simples que pareça, faz parte dos estudos dessa área da matemática. Exemplo, né? Então, isso aí são só algumas situações no dia a dia. Jogos mesmo, por exemplo, né? Em tudo tão que você analisa. Quais as chances de uma situação ocorrer, né? Qual a probabilidade disso ocorrer? Nós estamos falando da relação entre probabilidade. Uma dica: a probabilidade, você encontra ela ou em forma de fração, tá? Que é a razão, né? Entre o número de casos, lembra lá, favoráveis, tá? Lembrando aqui, sobre o total de casos possíveis.
ou através de, no caso de porcentagem, tá? Taxa percentual, ok? Então, nós vamos começar por esse exemplo aqui básico, por isso que eu falei, vamos entender o simples para depois ir a gente aprofundando. No lançamento de um dado, então, já que os estudos começaram lá através dos jogos de azar, envolvendo dados principalmente, vamos começar no exemplo, vou começar a lançar um dado. Depois nós vamos lançar 2 dados, 3, etc. Vamos ver o que acontece. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair o número primo? Então vamos lá, ó, eu tenho o seguinte, primeiro eu preciso do número, eu chamei lá de número, não é? No caso aqui, número total de casos possíveis, que no caso é o espaço amostral, tá? É o conjunto, é todos os pontos amostrais possíveis nesse experimento. Então, um dado é lançado aleatoriamente, certo? Então, vamos lá. Quais são todas as possibilidades ao lançar um dado? A gente sabe que pode sair o número 1, o número 2, ele tem 6 faces, né? O número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. 5 aqui, ok? Então, esse aqui é o total de casos possíveis. E aí, a pergunta lá é o seguinte: qual é a probabilidade, né, ao lançar um dado, lançamento de um dado, qual é a probabilidade de sair um número primo? Então, nós vamos calcular um número total aqui, no caso, um número de casos favoráveis, ok? No caso, número primo, desses elementos aqui, desses pontos amostrais, do meu conjunto amostral, qual é o evento? Quais são os possíveis, no caso, casos que vai cair sendo favoráveis? Lá ele quer saber quais são números primos. Quais que são números primos aqui? O que é um número primo? É o número que tem 2 divisores, divide por 1 e ele mesmo, né? Então, no caso, é o 2, que é o único par que é primo até o momento, né, dos estudos, o número 3 e o número 5. 1 não é primo, né, nem composto. O 6, ele divide por 1, por 2, por 3 e por 6. Então, não é primo. Então, quais são aqui? 2, 3 e 5 são os números primos. E aí, probabilidade. Lembra que eu coloquei lá? É o número de casos favoráveis sobre o total de casos possíveis. Favoráveis, 1, 2, são 3 números que podem sair. Ou 2, ou 3, ou 5. Total de casos possíveis. No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o espaço amostral. Então, é 3 chances em 6. Isso aqui, eu posso simplificar por 3, é meio. Então, quer dizer, a metade, né? Isso é igual a 0,5. Multiplicando por 100, isso é igual a 50%. Então, no lançamento de um dado comum, né? Qual é a probabilidade de sair o número primo? Quer dizer, são 3 em 6, né? 6 possibilidades no total e 3 deles são primos. Então, pode sair o 2, ou 3, ou 5. Então, é metade, porque se são 6 ao total e 3 são possíveis, casos favoráveis, né? Dentro das possibilidades, sobrou meio. No caso aqui, o total deu meio. Meio equivale a 50%, porque a alternativa pode estar em fração ou em taxa percentual. Ok? Na próxima aula, vamos dar mais sequência aí, trabalhando, continuando com dado. A gente já vai trabalhar mais exercícios, porque eu já defini o que é probabilidade aqui. Probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, ok? O número de eventos sobre o espaço amostral, né? Tem livros que vão trazer assim para vocês, ok? Aí na próxima aula a gente vai aprofundando nos vídeos, aprofundando, ok? Tchau, tchau. Dê o seu like aí, envie para o máximo de pessoas que você puder aí, que com certeza começamos com a parte simples, mas é a partir daqui que nós vamos crescendo dentro desse conteúdo, aprofundando cada dia mais. Tchau, tchau.